aí, gente? Nossa, tô me sentindo um pouco alta. Tá tudo bem? Tá? Quem aqui é a primeira vez que vai me escutar pregando? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vai, mantém a mão. Deixa eu ver. Tá. Eita, quanta gente. Vai, segura aí, que eu tô olhando ainda, gente. Sou cega. Caramba, cara, muita gente. Desde já peço desculpas, viu? Porque, olha... Gente, deixa eu beber uma água. Gente, é o seguinte. Hoje eu vou pedir um favor muito grande para todos vocês. Que nem o Gabs falou essa semana. Não essa semana, né? Mas a semana especial foi bem tensa. Passei por muitas coisas. Porque realmente eu vi que o Senhor quis me espremer mesmo. Porque vocês sabem, né? Quem sofre antes da palavra é quem recebe ela, né? Então, foi muito difícil. Falei, não, Deus, eu não quero pregar esse tema. Para mim vai ser muito ruim. Eu não quero, não sinto digna desse tema. Entrei em crise. Falei, não consigo, não tenho base bíblica o suficiente. Até que 2 irmãos maravilhosos foi parar lá na porta da minha casa e falaram assim, você vai pregar assim. Então eu queria pedir um favor para vocês, que hoje, aquela famosa frase... Eita, foi eu? Tem problema não. Aquela famosa frase, sabe, que a gente fala, fala Deus, sabe? Tipo, eita Deus... estão proibidas, tá? Por quê? Não porque eu sou chata, gente, mas é porque eu quero que hoje todo mundo olhe para si mesmo e absorva a palavra para você, tá? Eu acho que, às vezes, quando a gente sabe de um particular do amiguinho, a gente fica, nossa, essa palavra é para tal pessoa. E a gente, a flor do campo, né, o alecrim dourado, acha que nunca é pra gente. Mas hoje eu acho que é para todos. E vocês recebam o que deve a ser aprendido, o que não for, tudo bem, pendura no cabide, mas eu creio que se uma palavra, se uma frase daqui tocar o seu coração, é isso que o Senhor quis falar com vocês. Amém? A palavra é rápida, não sei, né? Mas depende do Espírito Santo. Que nem eu falei, foi tempos difíceis essa semana em especial, mas durante uns 2 meses, mais ou menos, eu venho lendo bastante Provérbios, né? E Provérbios é um livro cabuloso, que parece que sai uma mão de dentro da Bíblia e te dá um tapa. Isso é muito bom. O Senhor tem me corrigido em várias coisas. O Senhor tem falado comigo em várias coisas. E é super engraçado que eu lia algo na noite anterior, no outro dia, cedo, eu era aprovada sobre aquilo que eu lia. Questão muita sobre a minha paciência, questão sobre os meus defeitos. Mas eu acho que faz parte da gente aprender a cada dia mais. E assim, gente, eu não sou nenhuma pessoa perfeita, não sou uma pessoa sem defeitos, sou uma pessoa pecadora, sou uma pessoa que erra. E que nem a Marina, cadê a Marina? A Mar, hoje falou algo muito legal para mim, que a gente estava conversando, e ela falou assim, a gente é um eterno aprendiz. E eu quero que vocês fiquem com essa frase na cabeça, a gente é um eterno aprendiz. E isso foi muito bom, obrigada, Marina. Porque o que eu vou trazer hoje para vocês, na verdade, eu não estou ensinando algo em que eu sou perfeita, ok? Na verdade, é como se eu pegasse na mão de vocês e falava, vamos aprender junto, tá? Então, eu espero no fundo do meu coração que ninguém aqui fique magoado comigo, sinta que é indireta. Não, gente. É o que o Espírito Santo quer falar, por isso que eu disse que eu estava até com medo de falar essa palavra. Mas hoje o tema é correção à base do verdadeiro cristão. Por que correção, né? Provérbios 3:12, não precisa abrir, só vou citar 2 versículos. Diz assim, porque o Senhor corrige a quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Provérbios 3:12, tá? Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão descaminha os outros. Provérbios 10:17. Então, gente, faz parte da nossa vida a correção. E eu espero verdadeiramente que o coração de vocês não fiquem ofendidos com nada. Se alguém quiser conversar comigo depois, está tudo bem. Eu estou super aqui, disposta. Mas
Vamos lá. O texto base hoje é Malaquias 2. 2:17. Não, 2 não, 3, desculpa. Malaquias 3. Gente, eu vou confessar que eu pedi um fundinho musical para bater e não doer tanto. Mas tá tudo bem. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Abriram? Eu vou ler. É uma leitura um pouco grande, mas vocês vão entender daqui a pouco o contexto. Minha Bíblia é da linguagem de hoje, então pode estar um pouquinho diferente de vocês. E perdão da minha dicção, que é péssima. Vamos lá. Dicção. Vocês já viram, né? Tá ótimo. Vamos lá. Malaquias 3 diz assim: o Senhor Todo-Poderoso diz: eu enviarei o mensageiro para preparar o meu caminho, e o Senhor é quem vocês estão procurando. Vai chegar de repente ao seu templo, e está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como fogo para nos purificar, será como sabão para nos lavar. Ele se sentará para purificar os sacerdotes e descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro e o fogo, o ouro no fogo. Assim, eles poderão oferecer a Deus os sacrifícios que ele exige. Então, ofertas serão trazidas pelo povo de Judá e pelos moradores de Jerusalém, agradarão a Deus como acontecia nos tempos passados. Versículo 5 diz assim: eu virei julgá-los e darei sem demora o meu testemunho contra todos que não me respeitam. Isto é, os feiticeiros, adúlteros, os que exploram os trabalhadores, os que negam os direitos das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros que vivem com vocês. Mais para frente, no versículo 7, diz: vocês são como os meus antepassados, abandonam as minhas leis e não as cumprem. Volte para mim e eu voltarei a vocês. No capítulo 4, versículo 2, diz assim: mas para vocês que me temem, a minha salvação brilhará, eita glória, como o sol, trazendo vida dos seus raios. Vocês saltarão de alegria como bezerros que saltam no curral. Naquele dia que estou preparando, vocês pisarão nos maus como se eles fossem pó da rua. E no versículo 6 diz assim: ele fará com que pais e filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar o país e destruí-lo completamente. Amém? Gente, vamos lá. Ô Senhor, bora. Malaquias. Quem foi Malaquias? Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento. E é muito engraçado que... Vou ser breve nessa introdução. Mas no último versículo do Velho Testamento, ele diz: ele fará com que pais e filhos façam as pazes para que eu não venha castigar o país e destruí-lo completamente. Mas antes, ele disse assim: antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Depois disso, a gente tem o Novo Testamento, certo? Entre essa última, Malaquias foi um profeta que foi levantado para corrigir o povo. E nesse último versículo, até o Novo Testamento, se passaram 400 anos. E lá, em Lucas 1:17, precisa saber, é o mesmo texto. Diz assim: ele será poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes e os desobedientes voltem a andar no caminho direito. E conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Depois de 400 anos, exatamente o mesmo versículo é falado sobre João. João Batista, profeta na época de Jesus. Então a gente vê que Malaquias foi um profeta que trouxe bastante disciplina ao povo de Israel. Malaquias, ele trouxe muito discernimento, foi levantado, não só ele como outros. E vários profetas foram levantados para corrigir o povo. Hoje a gente estava conversando aqui com uma galera e todos os profetas menores foram levantados para corrigir o povo.
Ou seja, a Bíblia inteira é uma correção, certo? Então, não somente Malaquias, mas Jeremias, Oséias, Ezequiel, todos eles foram levantados como profetas para corrigir. Então, a gente não tem que olhar a Bíblia romantizando ela sobre, ai, Deus me ama, ai, Jesus morreu na cruz. Não, a Bíblia é correção. É correção. E é importante a gente perceber que a Bíblia inteira fala sobre correção e o quanto que a gente para nos corrigirmos, sabe? Eu acho que isso é um ponto que o Senhor me destruiu totalmente. E por isso que eu tive muito temor no meu coração de trazer essa palavra. Porque é da nossa natureza ser pecador. Mas depois que a gente conhece a Cristo, depois que a gente é batizado, eu creio que o Senhor nos transforma, sabe? E Ele entende o nosso coração, o verdadeiro querer do nosso coração. Então, é muito difícil, assim, quando Deus trouxe essa palavra para mim, eu comecei a chorar muito, porque ser um verdadeiro cristão é ser um verdadeiro imitador de Cristo. E hoje a palavra cristão, querendo ou não, virou mais um status do que um estilo de vida. Isso é muito triste, gente. Na época de Malaquias, as pessoas levavam os sacrifícios, né, os animais doentes. Eram sacrifícios que não valiam. E hoje o que mais a gente vê são pessoas que têm o status, eu também sou evangélico, para se passar como uma pessoa boa. E não é assim, gente. Se a gente quer ser um verdadeiro cristão, a gente tem que fazer o que Jesus realmente faria, sabe? Então, a gente passa diversas fases da vida, certo? É como na escola. No primeiro ano, você estuda tal coisa, você tem uma certa dificuldade, você aprendeu. No segundo, outra, e você aprende. E aquilo vai aumentando. Vai, gente, igual videogame. Vamos lá, todo mundo entende. E na nossa vida é a mesma coisa. Querendo ou não, a gente tem fases na nossa vida que a gente precisa ser corrigido para viver verdadeiramente aquilo que o Senhor quer que a gente viva naquele momento. Eu vou abrir um parêntese aqui. Eu tive muitos problemas. Hoje eu tenho um certo problema e um medo de ficar velha. Vou falar. Eu tenho medo de envelhecer. E esses dias eu estava orando para Deus e falei, Deus, por que eu tenho tanto medo de envelhecer? E aí veio isso sobre as fases da vida, que ele falou assim, porque cada fase da sua vida você quis passar logo. Você não quis viver ali. Eu falava, eu vou casar e vou sair de casa e vou fazer as coisas. E hoje a maior saudade que eu tenho é acordar dentro da casa da minha mãe. Não que é ruim ser casado, desculpa. Mas vocês me entenderam, gente. Mas às vezes é bom acordar, ter um café da manhã. Porque eu fui pulando, eu não quis aprender, eu não quis ser corrigida. Aquela fase na minha vida. E eu não aproveitei 100%. Então, quando a gente está passando por uma fase da nossa vida, seja escola, trabalho, faculdade, você precisa ter a sua correção para que você viva 100% daquilo que Deus quer que você passe naquele momento. Senão você vai pulando, você vai evitando passar por essas situações que lá na frente você vai falar, nossa, eu nem lembro o que eu fiz com 16 anos, que é o meu caso. Eu não lembro. É igual quando a gente é criança, a gente é doido para crescer. E hoje o que mais que a gente quer é ser criança. Não pagar boleto, meu sonho. Mas faz parte. E eu acho que para a gente começar essas fases de correção, começar a entender, né, que o que é a base do verdadeiro cristão, eu acho que a nossa primeira escolha é a conversão. A conversão é o primeiro passo, na verdade, é a primeira etapa da vida com Deus em que a gente é mais corrigido. Lucas 15:7 diz, digo-vos que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam do arrependimento.
Gente, eu vou confessar, eu já vim para a igreja por religião. Eu já vim para a igreja por religião. Eu já vim para a igreja amando mais o serviço da igreja do que o Senhor. E às vezes a gente pode estar nessa ilusão de que, eu sou servo de Deus, eu sirvo no house, na música, não sei o quê, na cafeteria, no infantil, não sei o quê. E às vezes você pode não amar o Senhor. Às vezes seu coração pode estar mais no ministério do que propriamente em Deus. Isso foi o que eu aprendi em 2020. O Senhor pediu que eu renunciasse ao ministério de música. Eu era Lídia aqui, eu não sei se vocês perceberam, mas eu sumi, não fui mais Lídia, não fui mais nada na música. E foi uma correção que o Senhor deu no meu coração. Tipo, eu estava vindo para música e aquecendo em casa, e melhorando o aquecimento vocal, e notas e tudo mais. E onde estava meu coração? E o Senhor me pediu para renunciar. E eu renunciei. Doeu. Veio o acampamento. Eu usei a desculpa que eu ia casar. Aí eu falei, não, vou pedir uma licencinha. Mas não, gente, era Deus pedindo essa renúncia. Para que eu voltasse 100% para Ele. Para que eu focasse naquilo que Ele verdadeiramente me chamou a respeito do pastoreio. E que eu estava deixando o ministério de serviço cobrir o meu chamado. E não é assim. Essa correção me doeu muito, cara. Muito, muito, muito. Aí teve o primeiro acampamento, e foi o primeiro acampamento meu que eu não cantei. E doeu. Doeu muito, 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 muito. Foi muito difícil. Mas foi o acampamento que Deus mais falou comigo. Não que, gente, não é que músico Deus não fala. Pelo amor de Deus, calma. Foi uma experiência minha. Porque nos outros eu estava tão preocupado com a música, tão preocupado com a nota, tão preocupado em fazer o repertório, tão preocupada em estar lá e nós ajudando. E eu esquecia do Senhor. Quanto tempo eu perdi, cara. Quanto tempo eu perdi. Então, às vezes, a gente está na igreja. A gente está fazendo tudo. Mas a gente precisa ser corrigido. E é dever nosso abrir os nossos ouvidos e escutar aquilo que o Senhor está falando no seu coração. Quando vê esse sentimento de abre a mão do ministério de música, foca em Deus. Eu falei, nossa, é o inimigo tentando me tirar. Não era. Era a minha vontade. E não é assim. Não é assim. E eu, naquela época, estava atrás de uma religião. Eu vinha para a igreja, fazia tudo. Mas eu era religiosa, eu não era convertida. Não nessa época de 2020, calma, gente, antes. Tá? Antes do Ministério de Música. Porque para eu abrir mão de renunciar, eu já tinha convertido. Senão eu estaria teimando e muito menos não estaria nem ouvindo a voz de Deus. Porque, gente, desculpa falar essa verdade. Mas filho de crente, não é crente, ele tem que se converter. Filho de pastor tem que se converter, não é, Lucas? Passou muitas coisas. Filho de evangelista tem que se converter. Filho de intercessor tem que se converter. Tem muita gente que pode estar aqui dentro, mas não é convertido. É possível, gente. Sabe por quê? Pensa aí, por que você veio hoje? Sem querer de tabela, vocês estão levando uns tapas de provérbios, mas... Eu pedi desculpa, gente. Agora vocês estão me entendendo por que eu fiquei com tanto medo dessa palavra essa semana. Cada um aqui tem que ter um encontro pessoal com o Senhor. E quando você é convertido, você tem que ter um giro de 360 na sua vida. É virar completamente a sua mente. E agora, será que eu realmente me converti?
Tem gente que pode até ter sido batizado na flor do momento, nas águas, eu digo, por uma situação na flor do momento e tal. Eu senti uma emoção, o Senhor falou comigo, mas você se converteu verdadeiramente? Eu acho que é fácil imaginar se realmente houve uma conversão ou não, quando você analisa, a sua ideologia mudou, seus pensamentos mudaram, seu jeito de ver o próximo mudou, seu jeito de você olhar a si mesmo mudou, o jeito de você entender quem Cristo é mudou. Se continua a mesma coisa antes de você estar na igreja, todas essas ideias, ideologias, pensamentos, depois que você está na igreja, desculpa, mas você não se converteu. Porque quando você se converte, há uma mudança, há uma transformação. É uma transformação, gente. Desculpa falar, mas é isso. A gente tem que aprender a ser corrigidos. E desculpa se hoje a palavra é muito dura, mas o Senhor penou, cara. Eu quero sair correndo daqui para ninguém me odiar, mas é necessário. Pensa aí. Você tinha um tipo de pensamento sobre tal coisa. Hoje você continua sobre o mesmo? Tem alguma coisa errada? Qual que é a opinião de Deus sobre isso na sua vida? Gente, até mesmo questão de você adorar pessoas, fazer com que elas ficam no centro das suas atenções, para Deus, para Jesus ser o centro das suas atenções. Isso mudou ou não? Ou você vem para a igreja por conta de uma pessoa? A conversão ela é tão necessária que até o jeito da gente se vestir, cara, muda. Minha avó, mulher de oração, ela é uma mulher que sempre usou saia e tudo mais. E, aprendendo dessas coisas, eu sempre vivo com roupa muito estranha. E eu chamei... Então, gente, aqui não é indireta para ninguém, pelo amor de Deus, tá? Isso daqui é o que eu aprendi. E eu estou passando tudo aquilo que a gente sabe que é bom, eu vou passar para frente, então eu vou passar para frente. E eu perguntei, vó, como que faz? Como que eu escolho a roupa para ir para a igreja? Porque eu não sei se as meninas lembram quando a Bruna trouxe, que ela falava só vestia de preto, tudo largo, porque ela tinha medo. Aí minha avó falou, muito sábia. Falou assim, para menino e menina, tá? Ela falou assim, sabe essa linha aqui? Acabou o ossinho do ombro. Essa linha aqui de baixo, traça. Beleza? Traçou uma linha. Agora vai lá para a bacia. Tem a bacia, certo? Linha, aí aqui, abaixo do joelho, na metade entre os dois. Primeira linha e segunda linha. Aqui são ambientes que não devem ser mostrados. Em temência ao Senhor. E, gente, eu estou falando isso com muito zelo. Com muito zelo. Não é indireta para ninguém. Se eu aprendi algo, é que nem eu te falei. Eu estou segurando na sua mão e estou falando, vamos juntos aprender. Porque a gente tem que ter zelo à casa do Senhor, gente. Menino, na hora de colocar roupa, menina, levanta os braços, olha para o espelho. Levanta os braços, mostrou a barriga, está errado. Baixou a barriga, está errado. Agachou, mostrou aqui as costas, está errado. E não só na igreja, gente. Mas é quem é convertido. Eu aprendi isso. Eu creio que algumas pessoas vão aprender e está tudo certo. Se você não sabe, está tudo certo você aprender. Na conversão, a gente passa por um momento muito difícil. A gente passa por um momento que nos testam, que nos machuca, que nos faz abrir mão de muita coisa. Processos que a gente não entende porque o Senhor
quer fazer isso. Ai, porque o Senhor está me pedindo isso. Ah, Vicky, como que você sabe? Deus ia lá e falava, me dá isso, isso, isso. Não, porque eu não tinha mais paz em fazer aquelas coisas. Não havia mais paz. E essa é a voz de direcionamento do meu coração. A paz do Senhor. A paz do Senhor. A gente tem que entender que... Porque é tão importante saber o que usar ou não dentro da igreja, porque hoje a gente reflete a imagem de Cristo. Quando você converte, você se torna um cristão, você é um pequeno Cristo, certo? Então, querendo ou não, você está sendo uma imagem dele para as outras pessoas. E, gente, o hormônio não se converte. Ah, vi que não acho legal, minhas regras, eu vou colocar o que eu quero. Então, não foi só o hormônio que não se converteu. Gente, eu estou falando com tanto amor. Juro para vocês, porque o que Deus falou comigo foi tenso. Foi tenso demais, gente. Foi tenso demais. Porque o Senhor, Ele ama tanta gente. A gente é tão privilegiado em ser templo do Senhor, cara. Que como que a gente está se mostrando para as outras pessoas? Vocês são tão amados, tão cuidados. O Senhor não está falando isso por mal. Está falando por bem. Os pais sabem. Nossa, meu filho vai arrumar tudo tão bonitinho e tal, colocar a melhor roupa. Deus é mais ainda, gente. Sua mãe não puxa a sua orelha quando você está com o cabelo desarrumado? Quando vai escovar os dentes, vai fazer alguma coisa? Cara, é por amor. É por amor, não se sintam ofendidos. É por amor. E eu espero que vocês entendam. Eu tô aqui não é para julgar ninguém, mas é para ajudar eu e você a entender que o preço foi muito caro. Custou muito caro estar aqui hoje. Pra gente ficar levando as coisas na brincadeira, galera. Custou muito, muito, muito caro. Muito caro, muito caro. E a gente tem que parar de olhar só para o nosso umbigo. A gente acabou de passar a conferência. Sabe o que a conferência me ensinou? Que eu não sou crente de verdade não, velho. Tem pessoas que deixaram família, deixaram faculdade, deixaram um monte de coisa. E tá servindo ao Senhor. Eu falei, cara, o que é os meus problemas perto dela? Que é o que eu passo? E aquelas pessoas felizes, mostrando todos os dentes da boca, de tanta felicidade, mostrando que vale a pena. Eu falei, cara, eu não faço nada para Deus, velho. O Senhor fez me refletir muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas. E assim, galera, eu sei que aqui é legal. Eu sei que aqui é um ambiente bacana. Nunca vi uma igreja com uma hamburgueria. Nunca vi uma igreja com Opala na entrada. É legal. Mas para que você vem aqui? Gente, o nosso foco tem que ser, o objetivo tem que ser o Senhor, cara. Tem que ser o Senhor. A gente vem aqui no fim de semana, faz todas as coisas, uhul, legal. Vou pular para o Senhor, vou cantar todas as músicas. Eu quero voltar ao primeiro amor. Você teve esse primeiro amor? Eu já arrumei muitas desculpas lá fora para viver da maneira que eu queria. Eu arrumei muita desculpa para não mudar completamente. Eu interpretava a Bíblia da forma que eu queria. Eu só era alimentada como status de crente. E não é isso que o Senhor nos chama. Não é isso que Ele nos chama. Isso é nada daquilo que o Senhor quer nos dar. É absolutamente nada. Nem o pó da rua é.
O Senhor quer nos dar mais, mais e mais. Gente, eu estou em uma correção assim. Todo dia eu falo para o Senhor me corrigir. Porque a gente precisa ser corrigido, cara. A Bíblia tem tantos livros falando sobre correção do povo. E que nem o Vitor falou semana passada. Às vezes a gente está pior do que o povo da Bíblia. E a gente não aceita ser corrigido. Não é isso, não é isso. Às vezes a gente vive uma rotina religiosa, a gente vem no culto, faz as coisas, tudo mais, abre a Bíblia, fecha a Bíblia e vai embora. Vive a escola durante a semana, sábado sai com os pais, à noite sai com um rolê com o pessoal, vem pro culto. O que isso está mudando? Qual que é a diferença? Você está no mesmo lugar? Você está no mesmo lugar? Um dia desses eu fui numa igreja. Eu levei minha Bíblia toda amassada, coitada. E fui pro culto. Aí o pastor falou a referência lá e tal. Aí eu fui abrindo minha Bíblia e tal. Aí o pastor já começou a ler. Nossa, ele não deixou nem dar tempo de abrir, né? Livrinho difícil, gente. Calma, tô aprendendo a abrir a Bíblia. E aí, eu falei, caramba, só eu que não achei. O povo aqui é crente mesmo. Quando eu olho pro lado, não tinha uma pessoa com uma Bíblia. O versículo estava tudo no telão. Isso deixou o povo acomodado. Sabe qual é o mais absurdo? É o crente não vir para a igreja com a Bíblia. Cara, a gente tem que ter amor à palavra de Deus. Tem que ter amor, tem que ter temor, cara. Às vezes eu não trouxe, tenho no celular, tudo bem. Mas você tem que ter amor. Como uma pessoa vai para a igreja? Ela senta, cruza os braços, levanta, bate palma, abraça uma pessoa e vai embora. Não faz nada. Não é isso. Eu falei, Senhor, eu fiquei muito mal. Eu falei, Senhor, não tinha ninguém. E tinha uma pessoa perto, eu acho que eram umas 2, 3 fileiras. E ela ficava assim, e arrumando a bolsa e tal. Aí orava, tal, batia a palma, levantava a mãozinha, fazia um status. Voltava, orava o Senhor e ficava olhando assim o relógio. Aí eu falei, caramba, a pessoa tá com pressa. E bem arrumada, tal. Aí no final, oi, já tô chegando. Tinha um rolê, gente, marcado depois do culto. Você acha que aquela pessoa... Não tô falando que é proibido, pelo amor de Deus. Sair daqui e ir para outro lugar. Mas você acha que o coração dela estava no culto ou ela foi para cumprir uma rotina dela? Para dizer que foi para a igreja? A gente tem que entender, galera. Entender que Deus não é qualquer pessoa, não, velho. A gente tem que entender que Ele é Senhor, cara, que Ele é Deus. A gente tem que entender isso, velho. A gente tem que entender o que é temor. A gente tem que entender o nosso lugar. A gente tem que entender o nosso dever como filhos. Ele não é Papai Noel para ficar cumprindo tudo aquilo que você pede. Gabriel deu um spoiler aqui da minha pregação, tudo bem? Ele não tem o dever. Mas mesmo assim Ele faz, porque Ele é misericordioso. A gente tem que entender que a gente é criação e Ele é Criador. A gente tem que entender que a criação nunca vai dizer para o Criador, olha, Criador, eu sei o que é bom para mim. Olha, Criador, isso daqui que você fez não é bom. Cara, quem é você para falar isso para Deus? Quem é você para falar isso para Deus? É muito, muito difícil. Eu vinha já para a igreja, eu orava e tudo mais, mas eu não entendia quem o Senhor verdadeiramente é. E quando eu conheci verdadeiramente o Senhor, houve um temor, que eu falei assim, meu Deus, eu fiz tudo errado. Quando você mais entende quem você é, mais fica claro na sua cabeça que você não merecia absolutamente nada. O Anésio, foi o Anésio? Eu acho que foi. Ele contou que a avó dele
Foi a avó dele? Acho que foi. A avó dele contou que ela falava, Senhor, ela era tão grata a Deus que ela falava assim, Senhor, mesmo que o Senhor me mate, eu vou ser grata a Ti. Mesmo que o Senhor me mate, eu vou ser grata a Ti. A gente tem esse coração hoje, a gente não tem esse coração, gente. Eu estava lendo Provérbios durante esse tempo e era muito engraçado que o Senhor me corrigia de uma forma assim, mano, que doía demais, nossa, mãe do céu. E eu falava assim, ai, Senhor, pera um pouquinho que tá doendo. E eu ficava muito constrangida. Eu falava, Deus, nossa, velho, o que eu fui fazer isso? O que eu fui inventar? Por que eu não te escutei? O Espírito Santo espreme a gente, cara, espreme a gente. E eu estou em fase de correção, gente. Eu estou contando testemunho. Eu não estou aqui para dar lição de moral. Estou aqui contando aquilo que eu estou passando. Ai, Deus é muito chato. Deus não deixa eu fazer nada. Tudo é pecado. Sabe por que pecado é ruim? Sabe por que Deus abomina o pecado? Vocês sabem? Porque Ele faz mal pra gente. Deus nos ama tanto ao ponto daquilo que faz mal para nós. Ele abomina, Ele fala, não aceito, porque isso faz mal para os meus filhos. O pecado não atinge a Deus, mas Ele machuca a gente. O pecado, Ele destrói a gente. O salário do pecado é o quê? A morte. Então, da próxima vez você fala, nossa, Deus é muito chato, tudo é pecado. Pensa que Ele está te livrando. Pensa que Ele não gosta do pecado por você, porque Ele te ama. Não é um pai ruim. Um pai bom não deixa o filho ficar com o dedo na tomada. Um pai bom não deixa o filho passar fome. Um pai bom não deixa com que as ideias dele, imaturas, deixem guiar a vida deles para o resto da vida. Então Ele vai corrigir. Ele tem que corrigir. É o dever dEle corrigir a gente. E é dever nosso abrir os nossos ouvidos e escutar aquilo que o Senhor quer falar com a gente. Galera, essa semana eu fiquei off do Instagram. Porque, meu Deus, me dá misericórdia. Rolou muitas coisas essa semana. E querendo ou não, essa semana também rolou a famosa festa Halloween, né? Houve até uma discussão no grupo do que é, que não é. E foi muito bom, eu aprendi. E eu tava assim, né? Eu nunca liguei para essas coisas. Só que eu não faço. E também não vi, gente, por favor, não é indireta para ninguém, pelo amor de Deus. Eu tô com muito temor no meu coração para falar isso. Não é indireta para absolutamente ninguém. Mas foi muito bom eu entender que é uma festa, enfim, não é desse país, é uma festa pagã, é uma festa cultural. E aí, eu estava falando, nossa, que legal, né? E tal, as pessoas se fantasia, faz umas coisas. E aí eu ficava olhando, eu olhava assim, tipo, nossa, é tão real esses negócios que eles colocam na cara. Parece que é de verdade e tal. E na hora o Espírito Santo me constrangeu assim. Tipo, pessoas estão... Misericórdia, Pai. Pessoas estão se fantasiando de feridas, de ferimentos, que são exatamente os mesmos ferimentos que crianças estão morrendo na guerra. Seu coração não dói? Porque eu fiquei destruída.
Eu falei, faltou até respeito. Ah, é cultural, que não sei o quê. Tudo bem, gente. Cada um tem, né? Cada um sabe o que faz. O Senhor vai te corrigir se é para isso, não é. A vida individual de cada pessoa aqui, enfim. Mas o Senhor me constrangeu dessa forma. Eu estou falando de algo que o Senhor me falou. Eu vi um vídeo de crianças machucadas, crianças sem semblante nenhum, que perderam os pais, que estavam totalmente feridas, desesperadas. Aquilo cortou meu coração, aquilo me fez, meu Deus, chorar, pegar um avião e ir para lá. E o que eu faço? Eu não sei fazer nada para ajudar, mas eu tenho que orar. O nosso dever é orar. Você está orando pelas pessoas? Ou você se fantasiou e nem esqueceu que tinha uma guerra acontecendo? Você acha que Jesus estaria onde hoje? Lá, ajudando eles? Ou aqui? Eu entendi que é uma festa cultural do outro país. Deixa para outro país, está tudo bem. Deixa lá. De um país que, na verdade, não está nada, ajudando em absolutamente nada as pessoas que estão sofrendo lá. Estão, na verdade, tendo marketing comercial, aproveitando esse hype para vender coisas, para fazer coisas, e eles estão nem aí para essa guerra. Foi uma coisa que o Espírito Santo falou comigo. Deus direciona no coração de vocês. Mas foi uma coisa que Ele me constrangeu. E, gente, se vocês não sabiam disso, enfim, se vocês não tinham esse entendimento antes, tá bom, agora vocês têm. Eu tô aqui, eu falei, eu tô aqui para pegar na mão de vocês para a gente aprender junto. Eu não tô aqui para julgar, tipo, você fez errado, você fez errado, você fez errado. Não. Eu tô aqui falando, eu fiz de errado e eu fiz de errado. Aprenda com os meus erros. É isso que eu tô falando. A gente julga muitos personagens da Bíblia que traiu Jesus, que negou Jesus, que falou, gritou com Jesus. Cara, Deus me colocou numa situação assim, tipo, não era, era uma reflexão que eu estava tendo. E foi muito difícil, assim, entender que eu era tão ruim ao ponto, né? Mas era tipo, dava até para ser um teatro, isso. Eu refleti, como que seria se o Senhor me tratasse da forma que eu trato Ele? Quer ver? Andressa, vem cá. Não vou bater na Andressa, gente, calma. Pra gente entender. Senta aqui, por favor. Tudo bem. Imagina o seguinte, o Senhor me deu essa coisa, Silvão, se você quiser usar como teatro, tamo aí. Imagina o Senhor me tratando da forma como eu trato Ele. Então, a Andressa sou eu. E eu tô aqui, licença, Senhor, representando Deus. Certo? Aí a Andressa começa a falar comigo. Fala assim, explicando para ela. Oi, só um minutinho. Oi, querubim, tudo bem? Ah, tá com problema aí? Tô indo. Não, tudo bem? Tá, fala, beleza. Só um minutinho, tem um WhatsApp. Pagar uma conta. Desculpa. Não, só um minutinho. De novo? O que vocês querem? Eu tô tentando falar com meu filho aqui. Não dá, que não sei o quê. E a gente esquece. Aí a gente vai fazer nossas coisas e deixa Deus. Imagina eu ali falando, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, o Senhor é meu guia. Senhor, me diz o que eu preciso fazer. Senhor, eu preciso do teu entendimento. Senhor, eu preciso aprender algo. E Deus fala, não, pera só um minutinho que eu tenho um WhatsApp para responder. Não, pera só um minutinho que eu tenho que ali fazer uma coisa, fazer uma compra e depois voltar. Aonde a gente estaria hoje, cara? Se eu fosse Deus, misericórdia. Eu não ia ter paciência não, galera. Ele, todo criador,
lindo, maravilhoso, atendendo nossas coisas. E a criatura deixando ele falando sozinha. Não conseguindo ter 1 minuto com o Senhor, não consegue falar, Deus, eu estou aqui, eu preciso disso, disso, disso. Gente, alguma coisa está errado. Obrigada, Andressa, você é maravilhosa. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Vocês estão muito quietos, fala amém, pelo amor de Deus. Obrigada. E a gente volta, a gente julga Judas, a gente julga Pedro, a gente julga tal pessoa, a gente julga aquela pessoa na Bíblia que fez tal coisa, que desobedeceu a Deus. A gente julga Jonas, aí ele é engolido pela baleia, a gente fala bem feito. A gente faz um monte de coisa. Mas muitas vezes a gente nega Cristo. Todo dia. A gente pode ser crente, mas você pode negar Deus. Você pode negar Deus por, sei lá, não declarar os impostos corretamente. Você pode negar Deus quando você vai contar aquela mentira para você receber uma vantagem. Você pode negar Deus por tanta coisa. As pessoas romantizam, falam, nossa, pessoas morreram e tal. A gente tem várias notícias. Pessoas morreram porque eram evangélicos, que tinha Cristo, que não sei o quê. A gente super romantiza, fala, quando o dia for questionada se eu sou do Senhor, se eu sou cristã, eu vou negar, eu vou receber um tiro na testa e vou abraçar Deus lindão lá no céu. Mas o Maico Barroco tem um podcast, cara, que ele destrói, sem perceber. Ele fala assim que não há morte por Cristo se você não teve uma vida por Ele. Cara, se a gente nega Cristo por causa, sei lá, de um namoro, por causa de um namorado, quando mais será quando a gente tiver uma arma na cabeça? Para de romantizar isso achando que isso é simples. Não é, gente. Não é. Não é. Você não dá bom testemunho porque você é cristão por dar testemunho bom. A gente precisa parar de ser criança ofendida. Quem aqui não gosta que os pais te tratam como uma criança? Então vocês gostam que a mãe dá uma mamadeira para vocês. Vamos lá. Quem aqui não gosta de ser tratado como criança? Então o restante gosta, né? Então a gente tem que ser cobrado pelas nossas atitudes. Você não quer ser tratado como uma criança? Então você tem que ser cobrada por quem você quer. Eu sou um jovem, então você vai ser tratado como jovem. Eu sou uma pessoa líder de louvor. Desculpa, pessoal. Líder de louvor. Você tem que ser cobrado como um. Você tem que ser exemplo. Exemplo. Em tudo. Mesmo que você não esteja trabalhando alguma coisa aqui na igreja, lá fora você é representante de Cristo e você é representante da igreja. Então você tem que dar exemplo também. É tão bizarro. A gente chegou no nível que eu estava lá pensando e tal. Eu falei, nossa, Senhor, tá difícil. A gente precisa de correção. Qual são os deveres do cristão? Quais são, as características de um cristão? Você sabe que quem é jogador de futebol, que ele treina, que ele tem isso, que ele faz aquilo outro, que ele tem um jogo, que ele joga Brasileirão, que tudo mais, e vai, beleza. O cristão, como que é? Ele ora, ele lê a Bíblia, o que mais? Jejua, eita! Serve, trata bem as pessoas, ama o próximo, perdoa, espalha a palavra. Mas o cristão também ele evangeliza.
O cristão também, ele dá comida aos pobres, o cristão também acolhe a viúva, o cristão também ajuda os órfãos, o cristão também dá o braço, dá o apoio, não julga. Não adianta você falar que é cristão e só fazer algumas características. Ou você é ou você não é. Maldonado me deu um ensinamento muito legal. Que a gente fala os frutos do Espírito Santo, não é o fruto, porque você tem todos ou você não tem. Então não tem crente 50%, 30%, 10%. Ou você é ou você não é. Se você não tem, vamos corrigir comigo. A gente tem que sair da nossa bolha, galera. A gente tem que sair da nossa bolha. Tem jovens aqui dentro, adolescentes também, que vêm aqui buscar pela família, pela conversão da família. E às vezes você tem o pai, a mãe convertida, que vem na carisma, que te traz, que não sei o quê. Gente, tem adolescente aqui que não sabe nem como vai voltar para casa. Porque busca o Senhor, porque precisa vir orar pela família, ter um momento. Eu fui uma adolescente que, meu Deus, eu e a Fran, cada dia a gente não sabia como ir embora para casa. Tem gente aqui que busca pelos pais. Às vezes você tem o pai crente, você tem a mãe crente que está lá tentando te ajudar, que está tentando mostrar, falar, filho, não faz isso. E tem gente que não tem isso, cara. Tem gente que não tem isso. Tem uma pregação de um pastor que ele falava assim, que um jovem, no final do culto, ele chegou nele e falou assim, pastor, é o seguinte, eu tô com um problema. Aí ele falou, o que foi? Ele falou assim, o senhor fala que tem que ter uma pessoa ali em concordância, né, e tal, sobre a oração. Só que na minha casa ninguém é crente, só eu. E como que eu vou orar se ninguém pode concordar comigo? Ninguém pode falar um amém. Aí o pastor falou assim, quem mora com você? Ele, minha mãe, meu pai, meus irmãos, eu. Ele, o hamster. Aí o pastor, o hamster? Aí ele, Ele falou assim, faz o seguinte, vai para sua sala. Ele perguntou, onde você ora? Ele disse assim, na sala. Na sala, porque eu quero que minha família veja que eu estou orando. Eles vão para o quarto, eles saem, mas tudo bem, eles viram que eu estou orando. Aí eles falaram assim, tá bom, vai para sua sala. Pega o hamster, põe no sofá, a gaiola, segura ele na mão. E aí você vai orar, em nome de Jesus, você dá uma apertinha e vai, amém. Ele foi e fez isso. O que aconteceu? Família viu que ele foi para lá, com uma gaiola, tudo bem, mas eles foram para o quarto. Aí ele estava lá orando com o hamster. E o irmão dele foi passar para beber água. Aí o irmão dele voltou, correndo. Falou assim, gente, fulano está orando lá na sala. Aí eles, a gente sabe, por isso que a gente veio para o quarto. Eles, não, você não está entendendo. O hamster também está orando. Aí os caras orou assim e foram ver. E ouviram a oração. A família toda se converteu. Hamster, o grande profeta. Mas é isso, gente. Às vezes a gente não tem quem falar amém dentro da sua casa para concordar com a sua oração. Mas o Senhor, Ele vai prover. Mas o Senhor estará lá e Ele vai estar com você e vai haver transformação. Você já perguntou para o seu amigo, cara, você está precisando de ajuda? Ou, sei lá, eu nunca vi seus pais, eles são crentes. Não, me dá um nome aí que eu vou orar por eles. Vocês estão fazendo isso? Vocês estão ajudando o irmão a falar assim, cara, como que está aí na sua casa? Porque é luta, é difícil, dói demais. Porque são pessoas que você mais ama. E às vezes você não tem ninguém para contar ali, cara. Sai da sua bolha. Eu não estou falando de gente lá fora. Estou falando de gente aqui dentro que precisa de ajuda. E às vezes a gente não ajuda.
vi que eu estou com problema com os meus pais, eu não consigo trazer eles para a igreja. E às vezes isso pode ser algo que pode acarretar em coisas em que você não é corrigido. Por isso que eu estou falando, a gente está aqui para se ajudar. Às vezes, por você não ter os pais evangélicos, cristãos, enfim, você não sabe, tipo, o direcionamento assim, ó, filha, faz isso, faz aquilo. Tem gente que não tem, gente. Tem gente que não tem, isso dói, isso machuca. Mas para você que não tem, a gente tem vários cooperadores, a gente tem adultos aqui. Esses adultos que ficam aqui no GT, não é só para falar o que deve ou não ser feito. Eles são aqui pais espirituais também, que estão aqui para orar pela casa de vocês. São mulheres aqui de Deus que podem te orientar. Menina, faça isso. Menina, não faça aquilo. A gente quer servir vocês. A gente quer falar, você não está sozinho. Eu vi um vídeo muito legal que... Não, antes, teve uma pregação do Silas que ele pediu a lista de pessoas por quem você ora. Cara, ele ora pela lista que ele recebeu aquele dia até hoje. Qual é a lista que você tem? Ou você não tem nada? Ah, Vicky, eu vou começar a orar, eu esqueço. Esse dia eu estava falando com uma amiga minha e eu falei assim, nossa, tô mó revoltada, cara. Porque eu, às vezes, estou na correria e tal, tem muita coisa. Depois do Covid, eu perdi memória. Eu não tenho absolutamente, não consigo lembrar nada. Eu vou orar, eu esqueço tal coisa. Eu falei assim, eu preciso orar. Aí eu peguei, cada dia da semana, um tema diferente na minha vida. Isso pode até ajudar alguém, não sei. Então, eu oro o Senhor. Falo tudo que eu tenho que falar com Ele. E no final do devocional eu começo a orar pela lista daquele tema do dia. Então, o primeiro dia, família, eu vou orar, ó Deus, eu oro por isso, isso, isso. Segundo dia, trabalho, Deus, isso. Terceiro dia, correção, Deus, isso. E Deus vai falando. Começo a orar, começo a fazer a lista de promessas. Porque tinha promessas, cara, que eu não estava orando há 2 meses. Ah, eu peguei e coloquei na estante, falo mesmo. Eu esquecia de orar por uma palavra que o Senhor me entregou no acampamento lá em 2018. A gente tem que começar a orar, a gente tem que... Se você tem dificuldade como eu, pega e escreve. E vai ler. Não para ser uma coisa decorada assim, né? Você fala com o Senhor e no final você vai e lê os tópicos. E você ora detalhadamente sobre aquilo. Separa um dia para orar pelas pessoas e pelos pedidos de orações. Isso é muito bom. Eu confesso que quando uma vez, nossa mãe do céu, uma pessoa pediu oração no grupo, eu falei, vou orar. Não orei. Eu confesso, gente, eu já fiz isso. Mas oração não é brincadeira, não. Não é brincadeira. A gente tem que entender. A gente tem que entender o nosso dever. A gente tem que entender as coisas. Imagina no céu, você perguntando para Moisés, Moisés, como foi abrir o mar? Não sei o que. Noé, como foi ver o dilúvio? Ver a glória do Senhor ali e tal. Eles falam, foi legal, mas espera aí. Como foi ser morada de toda essa glória? O que você fez enquanto você foi morada de toda essa glória? Nos constrange. Tamanho acesso e tamanho amor que Deus tem com a gente, cara. Outra coisa que eu já fiz, vou colocar como eu que eu já fiz isso mesmo. E se você fez, enfim. Eu já falei, vou pecar porque eu sei que Deus vai me perdoar. Eu já fiz isso. Vou pecar porque eu sei que Deus perdoa mesmo? Ó. Aí
Eu ouvi um vídeo esses dias muito legal em um podcast que a pessoa dá esse exemplo. Aí fala, tem um cara que ele fumou a vida inteira. Ele teve problema no pulmão, pneumonia, gerou, né, um tumor maligno no pulmão. E aí o pai dele pagou, recebeu um transplante, uma vida nova e tal, uma saúde boa. Aí no final, quando o filho está recuperado, chegou no pai e falou assim, obrigada pai, agora eu vou fumar um cigarro. É como se a gente fizesse isso. Toda vez que a gente é perdoado, a gente fala, eu vou pecar porque Deus vai me perdoar. Não se esqueça que o pecado é ruim pra gente. Pra gente, por isso que ele é pecado. Tivemos uma reunião na casa do Lore uma vez, que a Aline, a mãe da Bruna do teclado, não sei se vocês lembram dela. Gente, que mulher maravilhosa. Ela falou assim, a gente tem a informação sobre o que a cruz é, mas a gente não tem a verdadeira revelação do que ela é. Isso me tocou muito, cara. Porque realmente, a gente escuta a história da cruz há muito tempo. Tem gente que não é da igreja, sabe que a cruz lá representa Jesus. Ponto. Mas antes da cruz ter o seu valor, a gente tem que entender o valor de Jesus. Jesus foi um rei que não viveu em palácio, foi um rei que viveu numa carpintaria. Eu tenho muita curiosidade de entender como que era aquela carpintaria. Como será que era aquele ambiente? Jesus passou os momentos de aflição, de alegria, com os pais dentro daquela carpintaria. Como será que era? E ele sabia que o momento que ele saísse daquela carpintaria, ele não voltaria mais. Porque ele seria o cordeiro. Ele seria o sacrifício. E ele saiu ele nem tinha bolha. Ele saiu e cuidou de pessoas improváveis. Ele saiu e cuidou de pessoas invisíveis. E hoje, às vezes a gente está na igreja e quer andar com os mais. Tem que parar, cara. Corrige esse coração. Corrige esse coração. Não estou falando que a amizade é ruim, pelo amor de Deus. Ele fazia tudo. Eu não vejo na Bíblia falando do carrão que Jesus tinha, a casa que ele tinha. A gente não sabe nem se ele tinha um travesseiro. Mas ele obedeceu ao Senhor. E hoje a gente pode ter tudo isso, a gente não está obedecendo. A gente tem aquela frase, né, famosa, que assim, né, às vezes a gente interpreta a Bíblia o que convém a nós. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus, estou precisando de um iPhone. Mas depois fala que o cajado me consola. Ele é consolador. Por que ele é consolador? Porque ele é consolador. Porque a gente precisa de consolo. Ele não nos prometeu que a gente não passaria nada. Mas ele prometeu que ele nunca deixaria a gente. Mas ele prometeu que ele seria o consolo nas nossas vidas. E é por isso que ele é o consolador. A cruz não foi um acidente, galera. A cruz tem um preço muito alto. E a gente tem que parar de brincar com isso. A gente tem que parar. Eu sei que está longa a mensagem, desculpa. Eu já vou terminar. Mas a gente tem que parar. A gente tem que sair da nossa bolha. A gente tem que dar o real valor da cruz. O real entendimento do que ela foi. A revelação de quem Jesus foi. De quem Jesus é. E daquilo que ele fez. A morte de Jesus foi tudo, menos um acidente.
menos um acidente. Foi algo que Deus planejou por amor a nós. Desculpa, eu não mereço nada disso. Se você por um acaso achar que um dia você mereceu, lê a Bíblia direito. No momento que o fruto proibido tocou os lábios de Eva, a sombra da cruz apareceu no horizonte. É isso. Deus, Ele não desamparou a gente, nem até no primeiro pecado que aconteceu, Ele já tinha um plano. Porque o amor dEle por nós é grande. Jesus sabia do seu sacrifício. Jesus sabia que Ele morreria pela gente. E Ele foi. Ele foi. Eu estava até com umas paranoias na cabeça. Aí eu falei, meu Deus, que coisa louca. Comentei com uma amiga, eu falei assim, cara, você imagina Jesus, Ele saía para orar na floresta, sei lá, imagina. E aí lá no meio da mata, Ele vê uma árvore. Jesus é tão poderoso que Ele poderia saber se aquela árvore seria retirada e usada aquela madeira para fazer a cruz dele. Vocês têm noção? É umas paranoia minha, desculpa. Mas eu falei, caramba, Deus, que loucura. Nada foi um acidente. Nada foi um acidente por conta da gente, por conta desse amor. Toda vez que Jesus sabia quem Ele era, toda vez que Ele tinha ciência de quem Ele era, Ele tinha ciência do que Ele deveria fazer. E eu fico imaginando, o coração dele devia estar com tanto amor, cara. Tanto amor, tanto amor, tanto amor que isso constrange a gente. E essa palavra doeu muito no meu coração. Desculpa se eu ofendi alguém. Não foi a minha intenção. Vocês estão vendo o quanto que eu estou aqui filtrando muitas coisas. Mas a gente precisa sair da nossa bolha. A gente precisa tomar vergonha na cara. E a gente precisa ser filhos verdadeiramente. A gente tem que se converter verdadeiramente. A gente tem que entregar as nossas falhas, os nossos erros para o Senhor. E falar, Senhor, me muda. A gente tem que parar de viver uma rotina. De vir ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para falar para a gente. E ficar preso de casa e não partilhar isso para ninguém. Está errado. Está errado. A gente tem que parar de viver uma religião. A gente tem que parar de ser filho mimado. A gente tem que parar de viver nessa bolha, gente. E eu posso te falar hoje, sua vida parece muito legal. Parece sensacional. Você está com o status que você quer. Você está com os amigos que você quer. Mas eu digo, viver no centro da vontade de Deus é sensacional. Não se compara. Não se compara. Estava conversando com um amigo antes daqui do culto. E eu falei, cara, é melhor viver pedrejado, viver humilhado, viver um monte de coisa ruim, viver assim sofrendo, mas ter o Consolador comigo, do que viver sem nada, tudo tranquilo e não ter Ele comigo. Gente, vale a pena abrir mão. Vale a pena abrir mão do Senhor hoje que está no seu coração. Às vezes o Senhor do seu coração pode ser a sua conta no Instagram. A pessoa que você é no Instagram. Às vezes o Senhor da sua vida pode ser... Ai, o cara legal do futebol. Ai, o cara legal da escola. Se isso está se fazendo afastar, mano, abre a mão. Abre mão. Abre mão. Se aquilo que você está fazendo está trazendo glória para a sua vida, está errado. Está errado. Por gentileza, eu ia pedir para ninguém conversar, mas eu ia pedir para vocês ficarem de pé. Por favor.